Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos resolver as questões da segunda unidade do nosso exercício. E à medida que eu for respondendo aqui para vocês, eu queria que vocês anotassem essas respostas numa folha, né? Para depois vocês enviarem para mim no formato de uma foto, um PDF, tá certo? A gente vai decidir aí como é que a gente vai fazer. Mas vamos começar aqui com a primeira questão. A primeira questão diz assim, ó: supondo que queiramos colocar uma fórmula na célula B1, então eu tenho uma fórmula a ser colocada na célula B1 que seja capaz de verificar se o valor colocado na célula A1 pertence ao conjunto C, que está descrito aqui como sendo todos os números reais que estão no intervalo entre 2 e 10, certo? Então, o que essa questão quer? Ela quer que eu, colocando um valor na célula 1, a célula B1 me dê a resposta de que esse valor de A1 pertence ao conjunto C ou não, certo? É importante destacar que na descrição do conjunto C, nós temos aqui o I. Lembra que nós estudamos que o I, nesse contexto, é um operador lógico. O que é que o I quer dizer? Ele quer dizer que as duas condições precisam ser verdade para que esse conjunto de condições seja verdadeiro, ok? Então, se for verdade que o valor que eu coloquei em A1, que está sendo representado aqui pelo X, né, é maior ou igual a 2 e também esse valor de A1 é menor ou igual a 10, então aqui nós temos um valor do conjunto C, ok? Colocando aqui como se fosse um intervalo numa reta real, né? Vamos colocar da seguinte maneira aqui, observe. Ó. Eu vou fazer aqui uma linha que representa uma reta, e o que foi aqui? Não sei porquê, não está dando a cor. Deixa eu mexer aqui nas minhas cores, para escolher uma cor aqui. Só um momentinho. Não sei porquê. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu volto já. Então, voltando aqui, né? O que é que nós temos? Então, nós temos aqui o conjunto C, que eu vou representar aqui com uma retazinha. Deixa eu tentar fazer uma reta aqui, ó. Certo? Faz de conta que é uma reta, né? Então, o conjunto C, ó, é o conjunto que começa aqui no número 2 e ele vai até o número 10. Então, as bolinhas aí estão fechadas porque a gente tem esse sinal de igualdade, não é isso? Então, todo esse espaço aqui, ó, é onde eu posso encontrar o meu X pertencente ao conjunto C, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Na realidade, o que nós precisamos já está colocado aqui. Ó. Eu preciso dizer que o X é o meu A1, certo? E esse I aqui, ele representa uma função na planilha lá chamada I também, certo? Então, a gente vai colocar uma função chamada I e essas condições dentro desta função separadas por ponto e vírgula aí, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver, pronto. Então, eu vou mudar aqui para a minha planilha, tá certo? Eu vou aumentar um pouquinho, porque ele me disse que é para botar na fórmula, aliás, na célula B1, não é isso? E aqui a gente vai colocar aqui assim, ó, igual, eu tenho uma função I, que vai olhar aí para o A1, então A1 é o meu X, eu vou dizer que ele é maior ou igual a 2, mas também esse A1 precisa ser menor ou igual a 10. Veja que é exatamente o que está lá na descrição do conjunto C. Né? Essa função I é uma função lógica, então ela vai voltar verdade ou falso. No caso do inglês é true ou false, certo? Então eu vou dar um enter, ele vai voltar falso,
porque o valor de A1 é considerado zero, está vazio, e zero não se encontra entre 2 e 10, né? Então é falso. Agora, observe que se eu botar um 5 aqui, por exemplo, ó, ele vai voltar aqui o valor lógico true, né? É verdade que o 5 está no conjunto C. Só que a gente pode aperfeiçoar essa fórmula um pouco mais, a gente pode colocar esse teste lógico dentro de uma outra função chamada se, tá certo? Olha só. E a se, ela pede três coisas, um teste lógico, nesse caso é esse que nós fizemos, separado por ponto e vírgula, o valor que eu quero que a função se retorne se o teste lógico for verdadeiro, se ele for true, e eu vou dizer apenas que ele pertence ao conjunto C. Então, essa frase vai aparecer aí no B1, caso o valor seja verdadeiramente pertencente ao conjunto C, e vai dizer também não pertence ao conjunto C, caso o valor colocado em A1 não esteja entre 2 e 10, incluindo o 2 e o 10, ok? Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Dei um Enter e ele está me respondendo pertence ao conjunto C, porque o 5 pertence de fato ao conjunto C. Vamos botar um 11 aqui, ó, e a resposta muda para não pertence ao conjunto C. Então o se, ele me dá dois caminhos, né? Um caminho que é o caminho do verdadeiro, caso seja a condição verdadeira, e o caminho do falso, caso seja falso, ok? Então, a resposta dessa questão é toda essa função aí, tá? Então, você vai dar uma pausa no vídeo, colocar resposta, né? A questão número 1 e colocar essa resposta aí na sua folhinha de anotações, tá certo? Ok, então agora vamos passar aqui para a questão número 2. Tomando o intervalo de A1 a K1 como referência, que fórmula representaria a expressão abaixo? Então aqui você tem um símbolo matemático, que a gente precisa entender o significado dele, né? Para depois nós entendermos como a gente pode fazer essa operação matemática descrita aqui por essa expressão, usando essas células aqui, tá? Olha, isso aqui que você está vendo é um somatório, é um símbolo de somatório. Então, esse sigma maiúsculo é uma letra grega que nós usamos aí na matemática como sendo um símbolo de somatório, né? Ele vai somar o resultado da expressão colocada ao lado, nesse caso, x, uma certa quantidade de vezes. Ele vai repetir essa soma, né? Então, esse i que você coloca aqui, ó, ele significa o valor inicial do i, certo? E na parte de cima, você tem o valor final do i. É como se ele dissesse, olha, o i vai começar aqui do 1 e vai, até aqui em cima, né? Até o 11. Então, ele vai do 1 ao 11. É isso que a expressão inicial quer dizer, esse símbolo aqui, ó. Eu vou começar com i igual a 1 e ele vai variar até chegar no 11. Isso quer dizer que esse izinho que você vê aqui embaixo do x, ele vai variar de acordo com o i. Então imagine assim, ó, se o i é 1, você tem x1. Se o i é 2, você tem x2. Se o i é 3, você tem x3. E assim sucessivamente, até que você chegue no x11, certo? É isso que essa expressão aí quer dizer, certo? Então, esse i, ele vai variar de 1 a 11. Nesse caso específico aqui, esse i está me demonstrando qual é a posição desses valores x na minha soma. Então, eu vou ter que somar, ó, o x1 mais o x2 mais o x3
mais todos os x até chegar no x11, certo? Então, esta expressão aqui significa que você vai somar 11 valores, né, que eu estou chamando de x. A gente usa o x aí na matemática como representando uma variável, né? Então, cada x desse vai assumir um determinado valor e a gente só tem que fazer o seguinte, é somar todos eles. Então, essa expressão significa isso, você vai somar os 11 valores que lhe for dado. Aqui observe, ó, eu tenho de A1 até K1, isso dá 11 células, certo? Se você observar aqui, ó, na planilha, deixa eu mostrar para você. Então, vou abrir aqui outra planilha. Se você começa aqui, ó, do A1 e você for até o K1, você vai ver que você tem 11 células. Então, aquela questão está pedindo, na realidade, que você crie uma fórmula que some todos os valores de A1 até o K1, perfeito? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode colocar essa fórmula em qualquer lugar, e ela é extremamente simples. Olha o que é que você tem aqui, ó, o símbolo do sigma, tá vendo? Na parte superior aqui da planilha, na sua barra de ferramentas, né? Então, tudo que eu vou fazer, ó, é colocar aqui um autossoma, mas ele vai só colocar para mim, ó, uma função chamada soma. E o que eu vou colocar aqui é o intervalo de A1 até o K1. E observa que ele já selecionou para mim, ó, todas as células que eu coloquei aqui no intervalo, né? Então, essa expressão significa exatamente essa que você colocou, que tem na questão, né? É a soma de todos os valores começado no A1 até o valor que está em K1, na mesma linha, né? Então, eu vou dar um Enter aqui, você vai ver que vai dar zero, porque não tem valor nenhum. E eu vou começar só a título de exemplo, eu vou colocar uns valores aqui aleatoriamente, né? Vou só tocando aqui nas teclas de valores e você vai ver que ele vai automaticamente somando ali, ó. Tá vendo? Estou só chutando aqui alguns valores aleatórios para você entender que realmente ela está sendo somada, né? E aí eu tenho que ir até o K1 aqui com esses valores. Então a soma de todos esses valores que eu coloquei foi 340, né, que é a soma de A1 até K1. Você mudando qualquer desses valores, você vai perceber que automaticamente essa soma vai ser alterada, né? E isso me parece bastante óbvio. Beleza? Então, professor, qual é a resposta da questão? É essa formulazinha, igual soma de A1 até K1, ok? Aí assim a gente respondeu aí, ó, já a segunda questão do exercício, tá? A questão número 3 diz assim, ó, construa uma planilha eletrônica que mostre pelo menos 15 valores para função abaixo, calculados automaticamente, né? Depois gere um gráfico dessa função. Olha que legal esse desafio. Primeiro vamos entender o que é uma função, né? Observe, ó. Essa parte aqui é uma descrição do domínio e da imagem do conjunto domínio e do conjunto imagem da minha função, de onde eu vou tirar a imagem, certo? É domínio e contradomínio para ser mais exato, porque a imagem é na realidade o conjunto dos valores do contradomínio que atenderam à condição da minha função. Então, o que é que isso quer dizer? Ó? Ele está me dizendo que o meu domínio é de onde eu posso tirar os valores para a variável x, certo? Ela está me dizendo que a função tem como domínio o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto do número z, né? A gente chama de z, conjunto dos números inteiros, e que essa função vai me dar resultados, e aqui é um contradomínio, vou botar CDM aqui, ó, é o contradomínio desta função, quer dizer que esta função receberá valores de x em z, e irá produzir valores no contradomínio inteiros também, é isso que isso quer dizer. Ok? E esses valores que serão gerados por essa função são chamados de conjunto imagem. É uma confusão comum, né? Então, imagem
é um subconjunto do contradomínio, tá certo? Bom, e aí aqui tem a regra de formação da minha função, que está dizendo o seguinte: o meu f de x, ou seja, o meu valor de y, né, colocando assim, ó, sendo a minha variável o y, vai tomar aqui o x, vai elevá-lo ao quadrado e somar mais 1. E isso vai me dar um valor de y, né, um valor no contradomínio, né, pertencente a esse subconjunto chamado imagem, ok? Só que aqui, ó, ele está me dizendo que o domínio está restrito, ou seja, eu não posso pegar qualquer valor do domínio, ou seja, qualquer valor para x, ele tem que estar no intervalo de menos 10 a 100. Então, eu não posso colocar qualquer valor inteiro, eu tenho que pegar valores que estão entre menos 10 e 100. Observe aqui, ó, que esse menos 10 tem um igual, portanto, o menos 10 pode entrar também, porém, o 100 não tem um igual, portanto, esse valor específico do 100 não entra, ok? Pode entrar até 99, uma vez que é um conjunto de números inteiros, tá? Se fosse real, aí você tem uma infinidade de valores possíveis que são menores do que 100 e maiores ou igual a menos 10, certo? Então eu não posso pegar qualquer valor agora, porque há uma restrição aqui ao meu domínio, tá? Pronto, uma vez que você entendeu isso, eu vou pegar valores para o meu x, lembra aí do professor de matemática explicando isso, né? Que o valor do domínio você é que escolhe, desde que esteja dentro dessa regra, e o valor do x ele é calculado a partir dessa regra de formação aqui da minha função, perfeito? Então, uma vez que nós entendemos o que é uma função e como ela funciona, a gente vai voltar na nossa planilha e primeiro construir os valores possíveis dentro do intervalo aí de menos 10 e 100 para valores de x e para y. Vamos ver. Vou criar aqui mais uma planilha. Aqui na minha coluna A, eu vou dizer que da coluna A e coluna B são os meus valores, então aqui vai ser x e aqui o B vai ser y, certo? Como eu tenho 15, eu quero 15 valores, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar 7 valores negativos próximos do zero. Então vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui o zero e 7 valores positivos. Vou botar valores próximos mesmo, né? Só para você entender, ó. Aqui, 7. Então eu tenho 7 valores positivos. Eu tenho aqui 7 valores negativos. Então, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E aqui tem o zero, que ele não é positivo nem negativo, é um valor nulo, né? E com base nesses valores, e observe que estão dentro do intervalo que a questão propôs, né? Esses valores de x são maiores do que menos 10 e são menores do que 100, ok? Então eu coloquei perto do zero para a gente ver o comportamento ali próximo ao zero. Agora o y ele é calculado a partir da função, então eu tenho aqui, ó, igual, o meu x aqui está ao lado em A2, para elevar ao quadrado eu vou colocar um acento circunflexo, é o símbolo para informar que você está elevando aquele valor de A2 ao quadrado, nesse caso, mais 1, né? Como a operação de potência tem precedência sobre a soma, eu não preciso colocar parênteses aí, certo? Mas, a depender da sua necessidade e do contexto que você está trabalhando, provavelmente você vai ter que informar um parênteses aí para você mudar essa ordem de precedência, certo? Mas do jeito que nós queremos, ela funciona. Lembrando aí que todo número
elevado a expoente par, sempre o resultado vai dar positivo. Então, mesmo que ali seja 7, menos 7 elevado ao quadrado vai dar 49, e mais 1, o resultado esperado é 50, como você pode ver aí, certo? Agora está fácil, a gente já colocou a função, o que eu preciso fazer é puxar essa função, copiá-la nas outras células. Então eu vou me aproximar aqui para que ele mude o ponteiro do mouse, aqui nesse cantinho inferior direito, e eu vou puxar essa fórmula até a linha 16, onde está o 7 positivo, certo? Observe aqui uma coisa interessante, olha. Para x igual a 0, eu tenho o valor 1. Por quê? Porque eu vou elevar 0 ao quadrado, vai dar 0 também. Somado de 1 vai dar 1, certo? Isso quer dizer que essa função, olha, lembre-se que a função ela me dá o valor de y. Então, no eixo y, essa função ela vai passar pelo eixo do y bem no ponto 1, né? Onde x é 0. Então, ela vai estar acima do eixo do x. E por quê? Porque nesse ponto onde x é 0, esse valor aí de y é 1, certo? Então, a gente está subindo todos os valores, acrescendo de 1, ok? E outra observação que você vai ter aqui é assim, ó, os valores de x e y em relação ao x igual a 0, desculpa, os valores de y em relação ao 0 em x, eles são espelhados, né? Então, a gente diz que essa função que a gente colocou é uma função par, beleza? Porque os valores para valores de x negativo e positivo são os mesmos, tá? Isso vai me dar uma parábola, porque é uma função do ensino função de segundo grau, então o resultado do gráfico é uma parábola, certo? Muito bem. Então eu tenho aqui um gráfico, um conjunto de dados, de valores resultantes da aplicação dessa função de segundo grau para x domínio e y como sendo a imagem aqui. E agora eu vou gerar um gráfico. Quando eu tenho essa situação onde eu gerei coordenadas de ponto, o gráfico mais adequado para aqui é um gráfico chamado gráfico de dispersão, porque eu vou pegar esses pontos aí e vou desenhá-los, vou marcá-los no gráfico, certo? Ponto por ponto. Então, a gente vou só afastar aqui um pouquinho, ó, clicar mais longe, e eu vou pedir para inserir esse gráfico aí. Aqui você tem um conjunto de gráficos, ó, gráfico de pizza, gráfico de colunas, de barra e outros gráficos aí. Né? Você tem outros gráficos estatísticos aqui, mas o que me interessa é esse gráfico que é chamado aqui, tá, de scatter, né? Scatter, mas ele é chamado também de dispersão aqui em português. Então você vê que ele tem umas bolinhas, né, marcando os pontos, e o que me interessa apesar de não estar completamente correto por causa do contexto da nossa função, que ela trabalha com valores inteiros, né? Mas só para você ter uma visão melhor da parábola que é formada com esse tipo de função, eu vou pegar aqui esse gráfico de dispersão com linhas suaves, certo? Então, eu vou clicar aqui, você vê que está vazio, certo? E por que que ele está vazio? Porque eu não informei quais são os dados. Esse gráfico é um gráfico de dispersão, portanto, ele está preparado para receber um conjunto de valores para x e um conjunto de valores para y. Então, aqui, ao clicar no gráfico, me abrem 3 abas diferentes, uma aba de desenho, uma de texto e uma de gráfico, né? É aqui nessa ferramenta de gráfico que nós vamos inserir dados no nosso gráfico. Por isso que ele está branco, ele não sabe que dados ele vai usar para construir esse gráfico. Aqui você tem um botão chamado selecionar dados, que é usado para a gente justamente informar a série de números, as séries, né, de número que nós vamos usar. Então eu vou clicar aqui, ele vai abrir a janelinha para a gente informar esses dados. Eu tenho aqui 2 campos, um campo de séries e um campo de categoria. Eu vou precisar aqui apenas de uma série mesmo, porque é só um conjunto de pontos. Mas observe que ele está me pedindo aqui, ó, uma série de valores para x
e uma série de valores para y. Então, eu vou clicar aqui no x primeiro, vou selecionar esses valores em x, e eu vou clicar aqui, vou apagar esse conteúdo aí, vou colocar o conteúdo da coluna y ali, certo? Se você quiser dar um nome, não tem problema, mas é só resposta da questão aqui, certo? Resposta, deixa assim mesmo. Então, eu vou dar um OK, e observa aí, ó, que aqui pode ser OK também, observe o formato do meu gráfico, que é uma parábola, né? E esse gráfico está bem próximo do zero, então a gente consegue enxergar essa variação de valores aqui. Observe que os pontos mais altos estão em 50, ó, de acordo com o que tem nas duas extremidades ali da minha coluna, e elas tomaram como sendo x o valor de -7, está aqui entre o -8 e o -6, né? Porque o gráfico está bem enxuto aí, a gente poderia depois alterar isso, mas tudo bem. E os valores eles estão variando aqui, ó, de 1. Se você observar esse gráfico, você vai ver que eu vou puxar aqui, ó, ele está um pouco acima do zero, tá vendo? Por quê? Porque esse ponto é o ponto 1, tá? Se eu aproximar aqui desse ponto e colocar o mouse, você vai ver que esse ponto é o ponto 0,1, tá vendo? Que é justamente esse ponto aqui do meio das minhas colunas de valores, ok? Então, beleza. Professor, qual é a resposta? Então, nessa questão, você vai só colocar essa primeira fórmula que nós escrevemos, porque o restante é só uma questão de você, como digo, de você puxar, né, copiar a função para as outras, ok? Esse gráfico você pode fazer um print aí da sua tela, tá? E mandar junto com a resposta. É isso aí. Qualquer dúvida da resolução, você entra em contato comigo, tá bom? Próxima questão, questão número 4, diz assim: sabendo que o volume de um sólido regular é dado pela fórmula Vs, nesse caso aqui é volume de sólido, é igual a B, que é a área da base, vezes a altura. Então, de forma geral, todo sólido regular vai ter essa fórmula geral aqui como sendo a fórmula do volume, ok? Então, o A, B é a área da base e o H é a altura. Só que a questão está dizendo assim, ó, crie uma planilha, uma fórmula na planilha eletrônica que calcule o volume de um cilindro, né? Aí a pergunta é, o que é um cilindro? Primeira coisa, um cilindro ele tem aquele formato de lata, né? Você sabe o que é uma lata, aquilo é um cilindro. Mas vamos pesquisar aqui, ó. Cilindro. Vamos ver o que é que ele vai mostrar para nós? Olha aqui. O cilindro é esse formatozinho cuja base é uma circunferência, as bases, né, tanto em cima como embaixo, são circunferência, certo? Deixa eu clicar aqui nessa imagem para a gente aumentar aqui um pouquinho. Então, você tem uma circunferência e você tem uma altura. Agora, a gente parte do princípio que tanto a circunferência superior como a circunferência superior, elas têm o mesmo raio, né? Então, agora, qual é o volume deste sólido aí, chamado cilindro, né? Aqui você tem a formulazinha, né? A gente sabe que a área de uma circunferência é 2πr e a altura é dada, né? Então, vamos colocar aqui, ó, volume do cilindro. Aí ele vai nos dar justamente essa fórmula, né? Então, vamos ver aqui. Hoje está tudo muito fácil, a internet apresenta para a gente, né? A área da base, aliás, né? Eu falei 2πr, mas aí 2πr tem nada a ver, aí é o comprimento da circunferência. É πr ao quadrado, né? Corrigindo aí. A área da circunferência é πr ao quadrado, multiplicado aqui pela altura, ok? Pronto, a gente vai aproveitar aqui, ó. Eu vou só fazer uma cópia. Nós vamos colocar isso aqui numa planilha. Aumentar aqui um pouquinho, eu vou colar aqui essa imagem.
Deixa eu diminuir um pouquinho, para a gente usar como referência, né? Colocar aqui ao lado, ó. Então, quando eu olho essa fórmula, eu percebo que eu tenho duas variáveis aqui apenas, porque o π é um valor constante, né? É comum aí no ensino médio a gente usar π como sendo 3,14, né? Mas a gente não pode esquecer que π é um número irracional, então ele não é só 3,14, certo? Eu vou colocar aqui do lado, ó, eu vou ver quantas casas a gente tem para o número π aqui na nossa planilha. Olha só, eu botei a função π e ele me retornou aqui, ó, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 4, né? Então eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6 e 3, 9 casas decimais, né? Então o π não é necessariamente 3,14. Depende do problema que você está solucionando, que você está tentando resolver. Se essa precisão de 3,14 resolve o seu problema, a gente usa. Senão a gente vai aumentando essa precisão aí. Se você fizer uma pesquisa nas casas decimais de π, você vai ver que já existem conhecidas aí, né? Muitas, milhares e milhões de casas. Olha aqui que interessante, ó, tá vendo? Então tem milhões de casas para o número π já conhecidas, né? E aí a gente vai aumentando as casas a depender do problema que nós estamos querendo solucionar, certo? Então olha que interessante aqui na página do Tecmundo, ó. Ele botou 3,14 aqui em vermelho para você observar, mas observe que tem muitas e muitas casas, ok? Então é isso. A precisão máxima que a gente obtém aqui no computador é esse de 9 casas aqui, tá bom? O que não é também suficiente, é porque a máquina é limitada. Como eu havia dito lá no começo do nosso curso, que todo sistema é limitado. A gente usa a quantidade de casas que seja suficiente para resolver o nosso problema. Se a gente precisa de mais precisão, aí a gente precisa de uma máquina que tenha uma precisão maior nos seus números flutuantes, ok? Bom, dito isso, vamos voltar aqui. Então eu tenho duas variáveis, o π é constante, o que eu preciso receber é o raio dessa base e a altura do meu cilindro. Então eu vou colocar aqui, ó, raio, isso é uma legenda, né? O raio vai ser colocado aqui ao lado. E aqui do lado eu vou colocar a altura. Para ficar mais legal da gente lembrar, ó, vou só botar H entre parênteses, né? H é um valor, viu, gente? H está sendo, representa um valor ali. E o raio aqui representado pela variável R. Ok? Vou alinhar aqui à direita, para ficar bonitinho. E nessas duas casas a gente vai receber esses valores. E aqui embaixo, ó, a gente vai colocar volume, que vai ser o nosso V, daquela fórmula ali. O volume é uma função, né? É uma função do raio e da altura. Então a gente lembra que o professor havia dito, quando eu estou trabalhando com função, eu tenho valores de entrada, né? Seria assim, no cotidiano da matemática, um valor de x, né? É um domínio, então eu vou botar aqui dentro do domínio. Quer ver uma coisa que não é, desculpa, não é possível? É raio negativo, né? Então a gente não vai botar um raio de circunferência negativo nesse contexto de sólidos, né, do mundo real, tá? Então o meu domínio aqui, ó, são qualquer valores de R maiores do que zero, não positivo, certo? E também não negativo, não nulo, porque se a gente botar raio nulo, não existe o cilindro, vai existir somente a altura, certo? E a altura também precisa ser positiva, maior do que zero. A gente não vai colocar essas verificações, mas para a gente simplificar aqui, tá? E o volume é uma função, portanto, ela tem uma regra de formação que já nos foi dado, presenteados ali pela matemática. Então, eu vou só botar π R
Então, o R está aqui no B1. B1 é o meu R. E também elevado ao quadrado. Então, acento circunflexo quadrado. E multiplicado pela altura que está no meu B2 aqui, ó. Pronto. Então, tudo que eu fiz foi mapear, ou seja, traduzir a informação que me veio ali da matemática, né, para a minha configuração de planilha. Mas você precisa lembrar que B1 é raio e B2 é a sua altura. Ok? Será que a gente precisa corrigir precedência? Vamos lá. A gente tem tem duas multiplicações e você tem também uma potência, tá? A potência tem maior precedência, então não tem o que corrigir aqui. É isso mesmo que nós recebemos, ok? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando vai operar com divisões, tá? Essa questão da precedência, mas deixa para um momento oportuno. Eu vou dar um Enter aqui, deu 0, claro, né? Não existe raio nem altura. E se eu colocar aqui, ó, se eu colocasse 5 de raio, você vai observar que ele continua me dando 0 aqui. Por quê? Vamos ver, ó. Como eu estou multiplicando, se eu multiplico 0 em qualquer lugar, ele anula toda a minha multiplicação, né? Não existe nenhuma soma, então ele vai anular porque o 0, né, é elemento neutro aí. Aliás, o 1 que é elemento neutro. Ele vai zerar, é isso. Ele vai zerar toda a minha operação matemática aqui, minha fórmulazinha. Por isso que está dando volume 0. E parece-me óbvio que se você tem só raio 5, você não tem altura, você não tem um cilindro, portanto, 0 aqui no volume, né? Agora, se eu tivesse separado a área da base do restante da fórmula, aí sim eu obteria essa área, né? Porque bastaria do raio para calcular πr ao quadrado. Mas, como a gente está interessado aqui na altura, ou no volume do cilindro, a gente precisa da altura. Vamos colocar aqui a nossa lata realmente como se fosse uma lata de leite em pó, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque a altura é maior do que o raio. Então, eu vou botar aqui 15 de altura. Pronto. Então, o meu volume é dado aqui como sendo 1.178,09, aí dando uma arredondada, uma unidade de medida ao cubo, certo? Se a gente disser que isso aqui é centímetro, tanto altura como raio, a gente tem que dizer que isso aqui é centímetro cúbico, certo? Então, elevado à terceira potência aqui. Eu não sei porque que apareceu isso aqui, mas vamos lá. Certo? Então é isso. Então está calculado aí. Professor, qual é a resposta? A resposta é essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula. Só precisa lembrar de que esse B1 é o raio e o B2 é a altura. Perfeito? Então anote no caderninho, na folha de resposta, para me enviar depois. Essa foi a minha questão número 4. Vamos à questão número 5. Nós temos aqui a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela é utilizada para encontrar raízes de uma função do segundo grau. O que são raízes, né? Eu vou mostrar para você aqui de novo o gráfico da nossa função anterior. Esse gráfico ela não tem raiz. Por quê? Porque em momento nenhum, ó, o gráfico ele toca no eixo X aqui, ó. Ele passa pelo zero. No zero ele está lá na altura 1, então ele não toca. Esse gráfico ele não tem raiz, certo? Agora, se eu fizer uma pequena mudança aqui, ó, eu não estou mais na questão 3, né? Então eu vou fazer essa mudança. Se eu tirar esse 1 aqui, ó, você vai ver que o gráfico, eu vou descer só um pouco aqui a fórmula para as outras, você vai perceber que o gráfico desceu aqui. Então, esse gráfico ele toca no eixo X, porque ele tem um x0 e um y0. Então, ele está tocando aqui, ó, bem no zero. Então, esse gráfico tem apenas uma raiz,
certo? Que é, no caso, o zero, que é o x0. No x0 é onde o gráfico toca. Se eu colocar menos 1 aqui, ó, aliás, aqui, menos 1, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou puxar aqui para os demais. Olha só. E você vai perceber aqui que o gráfico, ó, ele está abaixo do x um pouquinho e ele toca aqui no x em 2 lugares, certo? Então, quando o gráfico faz isso, a gente diz que ele tem 2 raízes reais, perfeito? Então, o que acontece? Um gráfico desse, de uma equação do segundo grau, de uma função do segundo grau, ele pode estar em 3 situações. Não tem raiz, tem apenas uma raiz ou, no máximo, 2 raízes, certo? Se eu continuar diminuindo aqui, ó, vou botar menos 10. Olha como ele curvou bastante ali, né? Vamos puxar aqui para baixo, ó, você vai ver que ele vai descer todinho. Olha como agora ele desceu. Mas ele continua tendo apenas 2 raízes. Então, o máximo que você vai obter de raízes numa função do segundo grau são 2 raízes, perfeito? Bom, tendo explicado isso, eu vou voltar aqui para a questão que diz assim, ó. Sabemos que a fórmula de Bhaskara é usada para encontrar as raízes reais de uma função do segundo grau. Não tem a palavra reais aqui, mas seria legal dizer, né, na questão. Então, é uma fórmula, certo? Como eu disse, os valores de x para a raiz pode ser no máximo 2, por isso que tem esse mais e esse menos. Para a primeira, eu vou usar o mais, para a segunda, o menos. A gente vai entender daqui a pouco o que significa esse A e esse B aqui. Daqui a pouco eu coloco. E você tem aqui esse delta. Esse delta é que vai me dizer aí se há ou não essa raiz, né? Ela, dependendo do valor de delta, ele pode estar mais para cima, mais para baixo, a depender do sinal dele, né? Então, o papel desse delta é esse daí, né? Dizer se está mais para cima, mais para baixo, se tem uma raiz só, se não tem. Tudo isso o professor de matemática vai trabalhar com vocês. Olha só o que é que diz aqui, ó. Aliás, deixa eu desenhar aqui um esquema geral de uma função do segundo grau. Vamos lá. Espera ainda que ele mudou aqui. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Eu não pedi, né? A construção é aqui, pronto. Deixa eu pedir aqui um lápis. Pronto, aqui, ó. Então, a representação geral de uma função do segundo grau é a seguinte. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais um c. Olha, observe aqui primeiro o expoente do x. Ó, aqui é x ao quadrado, o expoente é 2. Aqui, ó, seria um 1, certo? E eu vou, só para você entender, eu vou botar um x aqui elevado a 0, tá vendo? Então, lembre-se que todo número elevado a 0 dá 1. Então, x elevado a 0, seja lá que número for, quando eu elevar a 0 vai dar 1. Quando eu multiplicar 1 por c, vai dar c. Por isso que a gente vai tirar esse x a 0 aqui. Mas é só para você observar, ó, vindo da direita para a esquerda, você tem os expoentes do x vindo do 0, 1, 2, se tivesse outro grau, né, 3 em diante aí, tá? Mas eu vou tirar aqui esse x elevado a 0, porque vai dar 1, multiplicado por c vai dar c mesmo, e eu não preciso representar esse 1 aqui, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então eu vou tirar ele daqui, ó, certo? Pronto, então, de forma geral, a gente representa uma função do segundo grau como tendo esse formato, né? E o que é esse A, esse B e esse C? Esse aqui a gente chama de coeficientes. Então,
É o valor que eu multiplico o x ao quadrado, o valor que eu multiplico o x a 1 e o valor que eu multiplico o x a zero, a potência zero, né? Potência nula, que vai dar 1 de qualquer jeito. Então você tem aqui 3 coeficientes. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 2 vezes x ao quadrado mais 3x mais 4, ok? Chutando aqui. Aí eu tenho que o A é 2, o B é 3 e o C é 4, certo? E esse x vai receber algum valor dentro de uma função, portanto ele é um f de x. O x vai receber um valor e eu vou substituir e fazer essa continha de elevar ao quadrado, depois multiplicar e somar tudo. Aí eu tenho o resultado para aquele x específico, certo? Muito bem, então, na minha fórmula de Bhaskara, o que é que eu tenho? Para eu calcular as raízes, ó, eu vou pegar aqui ó, o coeficiente de x a 1, que é b, somar mais a raiz quadrada do delta, e o delta é calculado com essa outra fórmula, que a gente conversa já, e o a, 2 vezes o a, que é o coeficiente aí do x ao quadrado, perfeito? Como é que eu calculo o delta? Delta é b ao quadrado, então aqui é o coeficiente de x ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente de x ao quadrado, vezes o c, que é o coeficiente de x à potência nula, tá? Então é isso. Então, de forma geral, são essas as características de uma função do segundo grau. Deixa eu limpar aqui, pronto. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Aí ele diz, construa uma planilha que seja capaz de calcular as raízes de uma função do segundo grau a partir dos valores dos coeficientes a, b e c, que devem ser dados. Ou seja, a pessoa vai dar esses coeficientes e com eles a gente vai calcular as raízes possíveis aí para esta função, ok? Vamos fazer assim, ó. A gente vai calcular primeiro o delta, para depois a gente calcular o x1, que é a primeira raiz possível, e depois o x2, que é a segunda raiz possível. Se essas duas raízes forem iguais, é porque na realidade tem apenas uma raiz, certo? E a gente vai ver quando não tem raiz, o resultado é um conceito matemático aí da informática, melhor dizendo, um conceito de informática que representa números inexistentes, né? Ou seja, se não tem raiz, não tem raiz real. E a gente chama isso de none, not a number, ou seja, em inglês seria não é um número, certo? Ou seja, não existe esse número no conjunto dos números reais. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, abrir mais uma planilha, certo? Eu percebi que eu preciso do A, do B e do C, são os coeficientes da minha função do segundo grau. Deixa eu só botar aqui 2 pontos, né? Vamos marcar 2 pontos aqui, só para informar que eles serão informados ao lado, né? Então, qual é o meu A, qual é o meu B, qual é o meu C? Eu vou colocar aqui, vou construir essa função. O A vai ficar no B1, o B no B2 e o C no B3. O que é que eu vou fazer? Eu vou só montar ela aqui, ó, igual ao conteúdo de B1, que é o meu A, concatenado com x ao quadrado. Olha que interessante, né? Isso aqui não é a resposta, viu, gente? É só para a gente montar o texto dessa função aí, tá? Mais B2, que é o meu B, concatenado com x, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Na realidade, ó, esse mais ele tem que estar aqui dentro das aspas, né? E eu vou concatenar aqui, pronto, senão vai dar um erro. Então, o que é que eu estou pegando o valor de B1 concatenado com x ao quadrado mais
concatenado com o valor de B2, concatenado com x mais, certo? E ao lado, concatenado com o valor de B3, ok? Então, observe que ele está me dando aqui, somente porque não tem nada lá, então ele está concatenando apenas as letras que nós colocamos entre as aspas. Mas, digamos que eu coloque aqui um 2, aqui um 3 e aqui um 4. Olha o que ele vai fazer lá. Então, ele está construindo para mim essa função do segundo grau lá. Certo? Eu vou colocar, para ficar ainda mais legal, eu vou colocar o igual f de x, entre aspas, ok? Concatenado, fechar aspas aqui, concatenado com o restante que eu já tinha colocado. Então, olha como é que vai ficar. Eita, esqueci do igual, né? Então, eu vou botar f de x igual aqui, ó. Pronto. Então, se eu coloco para esses valores de coeficiente, eu estou me referindo a esta função aqui. Ok? Beleza. O que eu quero é calcular o delta. Então, eu vou colocar um delta aqui. Ó. Eu vou inserir, vou clicar aqui 2 vezes, inserir o símbolo de delta. Onde tem esse botão de símbolos aqui? Ó. Então, símbolo. Aqui eu tenho um delta. Se ele não aparecer, você precisa procurar aqui. Mas eu já tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos, né? Então, vou botar aqui no centro, volta para a página inicial, vou botar no centro. E a gente sabe que a fórmula do delta é assim, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, meu B ao quadrado. Meu B está aqui no meu B2, acento circunflexo, quadrado. Então, é B ao quadrado menos o 4, que multiplica o valor do A, que é o coeficiente A, que está em B1, vezes o coeficiente C, que é B ao quadrado menos 4AC, certo? Então, eu vou ter, ó, que o meu delta aqui é negativo. Beleza? Deu 23 aqui. Aí, agora sim, eu tenho aqui o meu x1. Eu vou botar assim, a gente chama também de x', né? Então, eu vou botar desse jeito. E aqui embaixo eu vou botar x duas linhas assim. Ou seja, é a minha primeira raiz e minha segunda raiz. Para eu calcular, vamos pensar aqui um pouquinho na fórmula. Olha, eu tenho uma divisão, eu vou fazer uma conta em cima, depois eu vou dividir por outra conta embaixo. Então, na realidade, essa divisão ela precisa ser feita a partir do resultado dessa parte aqui do denominador e em seguida do numerador aqui embaixo, certo? Então vai ser menos b mais ou menos raiz de delta. O nosso x' é só o mais, o x duas linhas é que é o menos. Então eu vou botar aqui, ó, igual. Tudo isso aqui eu vou botar entre parênteses. Então igual, entre parênteses, lá tem assim, menos b. Onde é que está o meu b? Aqui. Menos b. Aí lá tem mais ou menos raiz de delta. Eu vou colocar aqui o mais, certo? E eu vou botar aqui raiz. Essa função raiz, ela calcula, está aqui dizendo a raiz quadrada de um número, né? Então eu vou botar entre parênteses, eu vou colocar o delta, é raiz quadrada de delta. Vou fechar aqui o parêntese da função raiz e fecharei o parêntese da parte de cima da divisão, né? Então, eu vou pegar tudo isso, esse menos b mais raiz de delta, e eu vou dividir, agora tem uma divisão, agora eu vou abrir outro parêntese, porque é uma outra operação, 2 vezes A. O meu A, o meu B1, agora eu fecho o parêntese. Então, eu tenho esse conjunto de operações aqui no meu numerador, dividido por esse conjunto de operações que vai dar o meu denominador. Se eu não botar o parêntese, ele vai pegar isso tudo
e vai dividir por 2 antes de... E ele vai pegar a raiz, ó, veja que aqui tem um mais, mas a raiz tem precedência, então ele vai, se eu não botar esses parênteses, ele vai dividir a raiz por 2 e depois ele vai fazer as outras operações. Então a importância dessa precedência estabelecida por esses parênteses é muito grande, tá? Então observe que aqui deu num. Isso quer dizer que deu um erro aí, quer dizer simplesmente que não tem raiz real. Se eu pegar aqui, ó, botar aqui, ó, delta negativo, olha o que acontece. Quando o delta, vamos ver, olha que interessante. Quando o delta for maior do que zero, quer dizer que ele é positivo. A equação tem duas raízes reais distintas, tá vendo? Duas raízes. Quando o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes iguais, ou seja, é o mesmo valor para a raiz, certo? É um valor só. E quando for negativo, menor do que zero, a equação não tem raiz real, ok? Então, por isso que ele está aparecendo esse num aqui, porque é um resultado que não existe, certo? O de baixo, a única coisa que muda é esse sinal aqui, eu vou botar menos, então eu vou só copiar tudo, Ctrl C aqui, ó, e aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V e substituir o mais pelo menos. Também deu num. Por quê? Porque o delta está negativo aqui, né? Vamos ver se a gente acha alguns exemplos aqui de funções do segundo grau. Exemplos de função segundo grau. Pronto, vamos ver se... Para a gente testar lá, tá? Deixa eu ver daqui, olha aqui o formato geral, né? Aí eu tenho aqui... Deixa eu abrir esse site para a gente ver se tem alguma bem legal para nós aí. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Vou pegar essa daqui, vou copiar. Não, deixa eu ver. Ok. Aqui tem um Y, mas eu tenho a impressão que é um erro aí de digitação. Depois eu teria que ler o site para a gente entender melhor o que ele quer dizer ali. Mas está lá, vamos pegar aqui o valor de A2, valor de B2 e de C1. Vamos ver o que é que dá. 2, 2, 1. Vamos ver agora. Continua dando negativo, né? Aqui provavelmente é uma função. Olha isso aqui. Aqui tem 2. Quando não aparece nada é porque é o número 1, certo? E aqui 2 de novo. Não, aqui já é terceiro grau, não interessa para nós. Vamos voltar aqui para a gente pegar, ver se acha uma mais prática, né? Deixa eu ver. Função quadrática é outro nome para função do segundo grau. Aqui, ó, vamos ver esse cara aqui. Ó. 6 menos 4 e 5. Então, vamos ver o que é que dá? 6 menos 4 e 5. Negativo de novo aqui. Tem algumas coisas com relação a os sinais dos coeficientes e tal, né? Mas vamos essa, menos 1, 2 e menos 4. Menos 1, 2, menos 4. Qual era o valor que tinha aqui? Deixa eu ver. Ó, pronto. Eu deixei esse 5 aqui. Observe que o delta deu positivo, aí as raízes já existem, né? Isso quer dizer que no x, a parábola é passar no x negativo lá, no menos 1, alguma coisa, né? E a segunda raiz já seria do lado positivo lá, mas a raiz existe, né? E é positiva. Então, tenho duas raízes reais, ok? Então, é assim que a gente resolve essa parte aí, no caso da questão número 5. Vamos ver se tem mais alguma coisa na questão número 5. Não, é isso mesmo. Então,
A número 6 a gente não vai fazer porque eu fiz uma planilha de orçamento com vocês em sala de aula, né? Então a gente vai fazer a número 7 daqui a pouco. A questão número 7 é o seguinte: construa uma fórmula que seja capaz de informar se um número é par ou ímpar, né? Então, a primeira coisa a gente precisa pensar o seguinte, ó. Como é que a gente diz que um número é par, né? A palavra, quando a gente lembra de par, a gente sabe que a gente está sempre falando de 2, né? Então, se eu tenho um par de cachorro, né? Eu tenho um par de botas, eu tenho um par de alguma coisa, outra coisa qualquer. Então, quando eu estou falando de par, eu estou falando de grupos de 2, certo? Então, se eu conseguir formar grupos de 2 e não sobrar nada, aquilo é um número par. Então, vamos, por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer aqui 6 risquinhos. 2, como eu fiz ali, né? 4, 5, 6, certo? Será que eu consigo formar grupos de 2? Olha só, 2, mais 2, mais 2. Sobrou alguém? Não. Então, eu consegui fazer 3 grupos de 2. Então, se eu pego 6 e divido por 2, eu vou obter aí, ó, 3 grupos, né, de 2 e não sobra ninguém. Então, o resto é 0, ok? Então, neste caso, eu tenho que o 6 é um número 2. Se eu divido, número par, né? Se eu divido um número qualquer, aí aqui eu vou chamar de x, né? Se eu dividir um número x por 2 e o resto for 0, então eu tenho ali um número par, certo? Entenderam? Essa verdade é verdade para qualquer número que seja múltiplo de outro. Por exemplo, se eu quero saber se o meu número x é múltiplo de 3, é eu dividir por 3 e pegar o resto. Se der 0, ele é um múltiplo, certo? Então, não é só no caso do 2. Se você quer saber se um número é múltiplo do outro, basta dividir e pegar o resto. Se der 0, ele é um múltiplo. Então, aqui, ó. Mas nosso foco aqui é o 2, né? Se ele é múltiplo de 2. Então, eu pego o número, divido por 2. Se eu obtenho o resto 0, eu tenho que ali é um número par. Então, a questão agora é como é que eu obtenho o resto, certo? Aqui na planilha, a gente tem um conceito, que é o conceito de módulo. Esses blocozinhos que eu falei, a gente pode chamar isso de módulos, né? Então, tem uma função, olha, que ela se chama mod, certo? O mod, ele vai me dar o resto de a divisão de um número por outro. Então, se eu pego um número qualquer, que eu estou chamando aqui de x, e eu divido ele por 2, se a função mod devolve 0, isso é um número par, certo? Então, a princípio, existem duas maneiras de verificar essa função aqui, tá? Se a gente pode usar a função mod e também uma função que se chama par. Só que a função par ela tem um uso interessante que a gente vai ver depois aqui. Então, tem duas maneiras de usar. Ou eu uso mod com esse número que eu quero dividido por 2, e aí ele vai me devolver o resto, ou eu vou usar uma função chamada par. Só que ela funciona um pouquinho diferente, certo? Então, eu vou aqui para a minha planilha, observe. Vou criar aqui outra planilha. Essa aqui, na realidade, deixa eu ver. Sim, já vou usar essa daqui mesmo, A6, né? Só que a questão é a 7, né? Que nós estamos trabalhando. Então, veja, vou só botar aqui para você ver. Se eu botar mod, ela aparece ali, ó, mod. Ele quer um número e um divisor. Se eu colocar aqui, ó, o 6 dividido por 2, olha o que ele vai me devolver, 0. Devolveu 0, porque ele está me devolvendo o resto da divisão. Agora, se eu colocar aqui, ó, botar o 7, ele vai me devolver 1. Por quê? Se eu divido 7 por 2,
vai continuar dando 3, mas dá o resto 1, né? Porque 3 vezes 2 dá 6, para 7, falta 1, né? Então, se eu colocar aqui um 8, olha só, me devolve um 0 novamente, porque o 8 é par. Então, toda vez que o número for par, ele vai me devolver 0. E toda vez que for um número ímpar, vou botar um 9 agora, ele vai me devolver 1. Certo? Então, se o resto da divisão for 0, é par. Se for 1, é ímpar. Ok? Então, vamos fazer aqui separado. Vou tirar ele daqui. Vamos colocar o número desejado na A1 e a nossa célula B1 vai me dizer se é par ou ímpar, certo? Então, eu vou botar aqui assim, ó. Se, é um se, porque a gente... Não, antes de botar o se, vamos botar assim, ó. Mod, vamos fazer uma questão lógica primeiro. Mod A1, que é aquela célula ao lado, dividido por 2. Então, a gente já sabe que se for par, vai devolver 0. Se for ímpar, vai devolver 1, certo? Só que aqui, ó, eu vou colocar um sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade é o de comparação. Isso é igual àquilo, então essa comparação vai me dar verdade ou falso, certo? Se ele me devolver, se eu botar aqui um 0, isso quer dizer que vai devolver verdade quando o número for par. Quando ele for ímpar, ele vai voltar 1. E aí 1 não é igual a 0 e ele vai me devolver falso, perfeito? Por enquanto ele vai me dar aqui verdade, porque não tem nada no A1, e ele considera que é o 0. 0 também é múltiplo de 2, né? Porque 2 vezes 0 é 0, então 0 é igual a 0 da verdade. Vamos colocar aqui o número 3, ele deu falso. Se eu botar o número 4, ele deu verdade. Então está funcionando direitinho. Se der verdade é porque o número é par. Se ele der falso, ele é ímpar. Então a gente vai colocar essa expressão lógica aqui, ó, dentro do se. Então, se essa expressão que a gente colocou devolver verdade, a gente vai dizer que esse número é par, certo? Se essa função devolver um número 1, ou seja, se ele não for par, imediatamente ele é ímpar, certo? Ou seja, não par. Ok? Então, olha só, agora o 4 é par, ele está me respondendo que é par. Se eu colocar um 5, ele vai dizer que é ímpar. Se eu colocar um 7, ímpar também. Se eu botar um 8, ele diz que é par. Então, essa função aqui, ó, essa construção que nós fizemos, ela serve para responder nossa questão. Então, igual, dentro da função, coloca uma função se. Dentro da função se, a gente colocou aqui um mod, que é o mod devolve o resto da divisão. Então, se eu pego o A1, divido por 2 e o resto for 0, ele é um número par. E se não, é um número ímpar, ou seja, só vai ser 0 e 1 mesmo. Então, se for um número 1, ele vai dar ímpar aqui, ok? Então, essa já responde a nossa questão. Só que eu vou colocar aqui abaixo uma outra função chamada par. Observe o que é que ela faz, ó. A função tem tanto função par como função ímpar, certo? Depende da sua necessidade. Então, eu tenho aqui uma função par, olha ela lá, ó. Essa função, ela funciona da seguinte maneira. Como ela é a função par, se o número que eu colocar dentro dessa função for par, ela vai me devolver o próprio número que eu coloquei. Então, por exemplo, eu vou botar aqui o número 6. Certo? 6. Então, se eu der um Enter, ele vai me devolver o próprio 6, tá vendo? Agora, se eu colocar um número ímpar, eu vou botar um 7, olha o que ele vai fazer, ó. Vai me devolver um 8. Porque a função par, ela serve assim, ó. Toda vez que ela pega um número par, ela devolve o próprio número. Se ela pega um número ímpar, ela devolve o par posterior mais próximo. Ou seja, se eu peguei um 7, ele vai para o 8. Se eu desse um 9, ele iria para 10. Vamos confirmar aqui, ó. Eu vou tirar o 7, vou botar um 9. Olha aí, ó, ele foi para 10, certo? Então, sempre vai me devolver um número par, sempre.
Se o número que eu informei para ela for o mesmo número que eu informei, ela devolve o mesmo número, aí é porque aquele número é par, entendeu? Então, observa aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar a função par aqui, ok? Função par, e eu vou colocar dentro dela a célula A1. Ó, nesse momento, o A1 está com 8 lá, certo? Como 8 é par, essa função vai me devolver o próprio 8, tá vendo? Devolver o próprio 8. Se eu colocar aqui um número ímpar, vamos lá, vamos botar aqui um 11, certo? Ele vai me devolver um 12, tá vendo? Você vê que o de cima já respondeu que é ímpar, né? E a de baixo, ela me devolveu um número par mais próximo, um superior mais próximo, né? Nesse caso, vai ser sempre o número subsequente, o par subsequente, perfeito? Então, professor, mas eu não quero que devolva o número, eu quero saber se é verdade que é par ou ímpar. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu sei? Se a função par, recebendo um número, e esse número for par, devolve o próprio número, então, como eu estou dando aqui o A1 para ele, eu vou perguntar assim, ó, o retorno da função par com a A1 dentro é o próprio A1? Então, se ele me disse aqui falso, porque o 11 é ímpar, né? Agora, veja o que acontece se eu botar um 12. Ó, ele me devolveu true. Por quê? Porque quando eu botei aqui, assim, ó, par A1, ele olhou que tem um 12, ele vai me devolver o próprio 12. Quando eu comparar o 12 com o que está em A1, que é 12, isso vai dar verdade. Então, a gente tem a confirmação de que o que tem lá é, de fato, um número par. E aí, agora, o que eu posso fazer é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar uma função si, vou passar para essa função esse teste que eu fiz, se o retorno da função par é igual ao número que eu coloquei lá dentro, e se isso for verdade, se for true, eu vou dizer que é par, e se não for verdade, eu vou dizer que é impar, ou seja, não é par. Então, observe que ambos os casos aqui, ó, vai dar certo. Então, eu vou botar o número 13, vai dar ímpar nos dois. Então, tanto faz você usar de um jeito ou de outro, ou ambos, depende da necessidade. Então, nesse caso aqui, essa também é uma resposta possível para a questão número 7. Ok? Muito bem, então vamos para o número 8 agora. Questão número 8 diz assim, ó, preencha um intervalo de 40 células com valores aleatórios entre 0 e 1000. Ok. Então, primeiro o nosso papel é preencher um intervalo de 40 células com, aqui já está dizendo, ó, aleatório entre, é o nome de uma função, aleatório entre, né? 0 e 1000. E, ou seja, a segunda parte do problema diz assim, crie uma fórmula capaz de contar quantos destes valores pertencem ao intervalo abaixo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos primeiro gerar os números, depois a gente volta aqui e tenta entender um pouquinho mais essa segunda parte do problema, tá? Então vou voltar aqui, vou para outra planilha, vou aumentar aqui o nosso zoom, beleza. Ele quer 40 células, então aqui eu vou botar um cabeçalho e vou chamar de números, ok? Então aqui são os nossos números e eu vou botar simplesmente aqui centralizado para ficar mais bonitinho. Se eu estou na célula A1, desculpa, A2, para eu ter um total de 40 células, eu tenho que ir até A41, porque eu vou começar do A2, não é isso? Então aqui eu vou botar um número aleatório, então eu tenho uma função já que faz isso, aleatório entre, não é? E esse aleatório entre, ele exige para mim um valor de início e um de final. A gente viu que pela nossa apostila aqui, é do 0 ao 1000,
Então, eu vou botar 0 a 1000, ok? Então, ele me gerou aqui um número aleatório. Nesse caso, 12, mas qualquer mudança que eu fizer, ele vai mudar outros valores, tá vendo? De 0 a 1000. Eu vou puxar aqui até a célula 41, A41, porque a questão me pede 40 valores, né? Só que aqui eu tenho um problema. Observe que eu vou dar um F9 e ele vai ficar mudando esses valores, tá vendo? Se observar aqui a contagem dá 40, né? Porque são 40 células selecionadas, mas qualquer mudançazinha, esses valores vão ficar sendo alterados. Eu vou dar um Ctrl C para eu copiar esses valores e vou dar um Ctrl Shift V sem mexer em nada, Ctrl Shift V, porque agora ele vai pegar todos os valores aleatórios que foram gerados e vai me colar somente os números. Ele vai apagar aquela fórmula, de modo que de agora em diante posso fazer, vou dar um F9 aqui, ó, ele continua o mesmo número. Por quê? Porque agora não existe mais fórmula. Se você observar aqui, na barra de fórmula tem o próprio número lá, perfeito? Então, são valores constantes agora, tá? Beleza, então nós temos aí. Essa é a primeira parte do nosso problema, ok? Agora vamos pensar na segunda parte, olha. Deixa eu apagar aqui essas coisas que eu risquei antes. Pronto, vamos pensar aqui. Diz assim, crie uma fórmula capaz de contar, a palavra contar aqui é importante, quantos destes valores, os valores que foram gerados aleatoriamente, pertencem ao intervalo abaixo. Então, tem aqui um intervalo descrito da seguinte maneira. I, que é o de intervalo, são todos os números x pertencentes a R, desde que esse número x ele seja menor do que 50 ou maior ou igual a 70, né? Vamos fazer aqui um desenho, uma linha reta, uma linha real, porque o x é um número real, desse conjunto aí. Opa, vamos voltar aqui. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Esse intervalo é dado dessa maneira. Vou fazer aqui uma linha reta. Está aqui o número 50 e aqui o número 70. Ok? Beleza. Só que meu problema diz assim. Deixa eu voltar lá no problema. Diz assim. Que esse número precisa ser maior do que 50. Veja que não tem o sinal de igualdade. Não tem o sinal de igualdade, certo? Tem o sinal de igualdade no 70. Portanto, eu concluo que esse 50 não está incluso e o 70 está, tá? Então, voltando aqui para o lapisinho, o que é que eu tenho? Esse aqui é uma bola fechada, ok? Esse daqui é uma bola aberta. Então, vamos fazer aqui uma bola aberta, para ficar bem claro isso aí, certo? Aqui diz assim, ou menor do que 50. Bom, menor do que 50 está aqui, ó. Tá vendo? Ou maior ou igual a 70. Então, engloba o 70 e vai aqui para a direita. Ok? Então, esse x, para fazer parte desse conjunto I, ou ele está do lado de cá, ou ele está do lado de lá. Ok? Bom, então a gente entendeu que ele quer ele quer contar somente os números que sejam menores do que 50 ou maiores do que 70 ou igual a 70. Quando a gente usa o ou, a gente está tentando dizer que se apenas um for verdade, já é suficiente para nós, né? Então, se a primeira condição for verdadeira, nem precisa testar a outra porque serve. Então, se eu digo que o meu x aqui é o número 40, ele serve para mim porque atende à primeira condição. 40 é menor do que 50? Verdade. Então nem precisa testar o outro. Mesmo porque não dá para ser menor do que 50 e ao mesmo tempo maior ou igual a 70, ok?
ok? Então, nesse caso aqui, ó, o 40 já atendeu, nem teste do restante. E se o meu x for 80? Bom, o x80 está aqui à direita, né? Não atende a primeira, porque o x não é menor do que 50, mas ele vai atender a segunda, porque x é maior ou igual a 70, ok? Então, 80 também estaria nesse conjunto chamado I aqui, ok? Bom, só que para nós, lá na planilha, é mais fácil a gente fazer o seguinte. Observe aqui na minha reta. Eu tenho aqui um espaço entre os 50 e os 70. E esse espaço está vazio, né? Não tem nada aqui. Vê que eu risquei aqui esse lado, eu risquei o outro lado, mas eu não risquei aqui dentro. Quer dizer que nenhum número que está aqui dentro, ele faz parte do conjunto I. Somente os que estão fora desse intervalo 50, 70, certo? Então, veja, é mais fácil para mim contar quantos valores estão entre 50 e 70 do que contar todos os que estão fora dele, entendeu? Então, às vezes é mais fácil contar o que está dentro do que o que está fora, né? Se eu estou dentro de uma sala de aula e eu quero dizer assim, quantos alunos estão fora, quantos alunos do IFE estão fora dessa sala de aula? Qual é mais fácil? Eu contar quem está dentro da sala de aula, depois subtrair do total de alunos, ou eu sair contando todos os alunos que estão fora, né? De um por um. Então, é mais fácil eu contar quem está dentro da sala, procuro saber qual é a totalidade dos alunos do IFE, e aí eu subtraio esse valor do total e eu vou obter todos os alunos que estão do lado de fora. Perfeito? Então, agora vamos pensar aqui, ó. Quem é que está do lado de fora, então, desse conjunto I? São todos os números que estão nesse intervalo que nós não pintamos. Só que tem um problema, temos que observar as extremidades. Observe que o 50 não está nesse conjunto I, porque a bolinha está aberta. Portanto, o 50 vai estar no conjunto dos que estão dentro, não dos que estão fora, certo? Observe aqui, ó, que eu vou pintar a bolinha do 50. Agora eu vou olhar para o 70. O 70 ele faz parte do grupo I. Ora, se ele faz parte do I, ele não faz parte do outro, que é complementar, né? Então eu tenho aqui, ó, eu vou rachurar aqui, ó, começando dos 50 até os 70, porém o 70 não entra porque a bola está aberta. Como é que eu descrevo esse conjunto aí, ó? Eu vou botar aqui o número x aqui, ó. Eu vou dizer que esse x ali, ele é maior ou igual a 50 e, porque agora é ao mesmo tempo, esse x é menor, sem o igual, do que o 70, certo? Então, vai ser mais fácil eu contar os que estão dentro desse intervalo menor do que todos os outros que estão do lado de fora. Agora, eu só preciso lembrar de que esse conjunto é complementar desse. Então, eu tenho que pegar o total, lembra que eu tenho 40 valores lá, 40 valores, que, né, aqui a questão diz que eu tinha 40 células, são 40 valores, menos o total de valores que estão aqui dentro, ok? Se eles não estão, os 40 menos o que está aqui dentro, o que resta é o que está do lado de fora, que é justamente o que eu quero aqui no conjunto I, certo? Então, para nós vai ser mais fácil trabalhar com este conjunto aqui, ó. X maior ou igual a 50 e x menor do que 70, perfeito? Então, vamos lá na nossa planilha agora para a gente ver como isso pode ser feito. Já temos aqui os 40 valores, não é? Então, está aí até a linha 41. Eu vou começar aqui, ó, pedindo para ele contar de fato quantos valores tem ali. Então, eu vou botar aqui, ó, quantidade, né? Quantidade de valores lá. Então, eu vou contar. Igual, conte. Eu tenho um conjunto de funções que são usadas para contagem.
O que eu quero saber é a quantidade de valores que está naquela lista ali. E a lista começa do A2 até o A41, né? Você lembra que a gente foi até a linha 41. Então ele me deu aqui o 40, que é exatamente a quantidade de valores que tem lá. Então agora eu vou contar quantos dos valores estão entre os 50 e os 70, excluindo o 70. Então vamos lá. Conte-se. Veja que o conte aqui, eu tenho o conte-se e o conte-sis com S no final. Esse conte com S no final, conte-se com S no final, quer dizer que eu tenho mais de uma condição de contagem. A extensão dos meus valores começa em A2, vai até A41, é a extensão dos valores. E o meu primeiro critério de contagem é que seja maior do que 50. Então, eu vou maior ou igual a 50. Então, eu vou botar maior ou igual 50. É o que eu quero. É a minha primeira condição de contagem, certo? A minha segunda condição de contagem, ainda vou pegar lá no A2 até A41. E meu critério de contagem vai ser menor do que 70. Então, menor do que 70, certo? Muito bem. Então, ele disse para mim, ó, que nessa condição tem apenas um valor. Vamos ver que valor é esse, que está entre 50 e 70? Vamos procurar. Ó. 28 não é? Porque é menor do que 50. Lembra que eu estou procurando entre 70 e 70. Que mais aqui? Deixa eu ver quem é. O restante é maior, não é? Quem é? Olha ele aqui, ó. 69. 69 está entre 50 e 70 e ele encontrou. Ó. Aí embaixo tem o 42, não serve para nós. E o restante é todo maior do que 70, certo? Então, realmente, eu só tenho um valor que me atende a essa condição. Agora, observe que eu tenho o total, menos o valor que está aqui dentro, mas o meu objetivo é saber quantos estão aqui fora do intervalo de 50 a 70. Aí eu só vou fazer o quê? Pegar este, subtrair esse e eu vou obter aqui a resposta do que eu quero. Então, o total menos esse aqui vai me dar 39, né? Então, vamos botar de mão lá. Eu vou botar aqui um valor entre 50 e 70. Vamos botar aqui 59, olha só. Você vê que já aumentou aqui a contagem, tá vendo? Ele encontrou agora 2. O meu total é 40, menos 2, 38. Quer dizer que tem dois valores nesse intervalo. Portanto, todos os outros ou são menores do que 50 ou maiores e iguais a 70. Tá bom? Então, agora só que eu vejo que eu dividi para você entender essa fórmula em dois pedaços. Aqui eu estou contando quantos valores tem lá. Aqui eu estou contando quantos estão dentro do intervalo 50 a 70. E aqui embaixo eu tenho a subtração. O que é que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui e pegar a contagem entre 50 e 70. Vou copiar isso aqui. Tudo aqui, Ctrl C. Vou aqui em cima. Vou botar menos. Ou seja, já que isso aqui vai me dar o total, eu vou subtrair, certo? Olha só o que vai me dar aqui. Então, aqui eu vou ter que tirar, né? Aqui não serve mais. Então, agora eu já tenho o 38 que eu tinha antes, porque eu tenho dois valores entre 50 e 70. A minha quantidade é 40, menos os dois aqui, vai me dar os que estão externos, né? Estão menor do que 50 e maior ou maior do que 70. Realmente são 38 valores. Então, a resposta da nossa questão é essa daqui. Deixa eu tentar abrir um pouquinho mais para você enxergar a fórmula de forma mais ampla, tá? Vamos apagar aqui essas anotações. Isso, aqui, pronto. Então, dá uma pausa no vídeo
e copia essa resposta longa, né? Mas é isso mesmo que você tem que fazer. Uma outra observação que eu queria dar aqui, ó, você repare que eu tive que repetir aqui, ó, A2 até A41, A2 até A41, A2 a A41. Eu fiz isso 3 vezes, né? O que eu poderia fazer era trocar essa referência aqui por um nome, dando para esta referência um nome que eu quiser, ok? Então vamos fazer assim, ó. Essa já é a resposta, se você quiser deixar assim, não tem problema. Mas vamos lá, vamos ver como é que eu posso melhorar aquilo dali, ó. Eu vou selecionar todos os valores, desde o primeiro, acabou de selecionar, desde o primeiro até o último, tá vendo aqui? O primeiro, eu posso também dar um Ctrl Shift setinha para baixo, e eu vou ter tudo selecionado. E eu venho aqui na caixinha de nomes e eu vou botar assim, ó, valores. Então, a partir de agora, esse conjunto de célula, que começa do A2 e termina no A41, eles serão conhecidos como a palavra valores. É um apelido, né, digamos assim, que eu estou dando para esse conjunto de números aí. Então agora, ao invés de eu colocar A2 até, eu vou só botar a palavra valores. Isso vai facilitar bastante aqui para mim, certo? Posso copiar, Ctrl C, e eu venho aqui, ó, dar um Ctrl V, e aqui também um Ctrl V. Então, se eu der um Enter, opa, eu dei um Enter aqui, não sei o que foi, o que aconteceu, deixa eu de novo. Não sei se eu errei ali, mas vamos lá, de novo aqui, eu vou só botar a mesma coisa que eu já havia feito. Aqui e aqui, pronto. Certo? Agora eu vou dar um Enter e vamos ver o que acontece. Está aí o 38 novamente, porque a partir de agora eu estou contando os valores, vai dar 40, menos contar os valores que são maiores do que 50 e os valores que são menores do que 70, e isso ao mesmo tempo, né? Então a ContiSys, ela tem essa característica, ela vai olhar para essas condições colocando o valor i no meio, né? Então você tem esse critério e este critério para serem verdade. Se um deles for falso, aí você vai obter um resultado falso, ok? Então assim a gente respondeu aí a nossa questão número 8, me parece, né? Isso, a questão número 8 é essa daí. A questão número 9 diz assim: crie uma função que informe se o número dado é positivo, negativo ou nulo. Olha só, um desafio legal também, né? Mas dá para a gente pensar da seguinte maneira. Vou botar aqui de volta. Pensar assim, ó. Quando é que o número é positivo? Quando ele é maior do que zero. Então eu vou botar um zero aqui. Então, se ele tiver para cá, ele é positivo. Se tiver à esquerda do zero, ele é negativo. E ele é nulo se ele for o próprio zero, né? Então, maior do que zero, menor do que zero e igual a zero, certo? Muito bem. A gente pode pensar aqui assim, ó. Eu testo uma condição. Se ela for verdade, por exemplo, se eu estiver testando a condição de maior do que zero, se for verdade, é positivo. Porém, se for falso, que ele é positivo, não quer dizer que necessariamente ele seja negativo. Ele pode ser o próprio zero, né? Pode ser nulo. Então eu tenho que fazer, na realidade, 3 testes sequenciados, né? Na realidade, 2 testes, porque a implicação lógica, se eles forem falsos, será o próximo. Então vamos pensar assim, ó. Eu testo o número. Se ele não for maior do que zero, então eu vou testar se ele é menor do que zero. Agora, se ele não for nem maior do que zero e nem menor do que zero, a única opção que me sobra é que ele é igual a zero, certo? Então vamos pensar sobre isso já praticando aqui na planilha. Vou abrir mais uma. Vamos usar a célula A1
e vamos pensar da seguinte maneira. Se é a função se o que está em A1 for maior do que zero, se isso for verdade, a gente sabe que ele é positivo. Se ele não for positivo, não, como eu disse antes, não implica que ele é negativo, porque ele pode ser nulo também. Nesse caso, eu vou colocar um outro se aqui para testar isso para mim. Agora eu vou testar A1 é menor do que o zero. Se isso for verdade, ele é negativo. Ok? Porém, se ele for falso, agora sim eu posso dizer que ele é nulo. Vou fechar aqui o parêntese do se aqui de dentro e do se externo. Vamos pensar de novo. Se o A1 ele é maior do que zero, ele é positivo, ok? Se não for, eu venho aqui para o campo do não e eu vou encontrar o que lá? Um outro se. E aí ele vai efetuar isso aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai testar de novo. Se A é menor do que zero, veja que ele já deixou o positivo para trás, eu só tenho agora dois valores possíveis. Se ele é menor do que zero, ele é negativo. Se ele não é negativo, como ele está dentro desse segundo se, implica de que ele é nulo, perfeito? Então eu tenho, isso é o que nós chamamos de função aninhada, né? A gente vai colocando uma função dentro da outra aí. Nesse caso, a gente aninhou uma função se dentro de outra função se, ok? Dentro do campo do negativo, um novo se é feito, ok? Então, eu vou dar um Enter, ele vai me dizer que é nulo, porque A1 não tem nada lá e ele considera como zero. Então, vamos colocar aqui o número 78. Então, ele me disse positivo. Então, o número 78 é positivo. Se eu botar menos 50, ele vai me dizer negativo. E se eu colocar o zero, ele vai dizer que é nulo. Tá vendo? Então, a gente vai embutindo inteligência na planilha, pensando um pouquinho sobre o problema que a gente tem que resolver, descreve o problema, às vezes no papel mesmo, né, para discutir a respeito do problema. Depois que você entendeu o problema, aí sim você parte para a planilha para construir a resolução desse problema automaticamente lá, né? Lembrando também o seguinte, gente, eu vou fazendo esses exemplos para exemplificar usos de planilha eletrônica, mas você pode fazer, você vai, na realidade, na sua vida real, lidar com coisas muito maiores, né? Com planilhas muito maiores, às vezes compostas de cálculos complexos também, mas, como sempre digo, problema a gente tem que resolver. E como é a melhor forma de resolver? Na minha opinião, a melhor forma de resolver é estudar o problema, ter certeza que entendeu o problema, depois tentar dividir o problema em problemas menores. Uma vez entendido o problema, verificar se é possível quebrar esse problema em problemas menores. Daí você vai ter a solução do problema na junção dos problemas menores, da correção, da resolução desses problemas menores, ok? Então é isso. Vamos ver aqui a outra questão, qual é? A outra questão é a número 10. Deixa eu apagar isso daqui. Número 10 diz assim, ó, construa um velocímetro que mede o teu desempenho escolar a partir da média geral. Use a regra abaixo para calcular a média. Esse assunto do velocímetro, eu já coloquei essa aula porque ela é mais complexa, envolve trigonometria e outras coisas que nós já estudamos. E essa aula foi gravada e já está disponível para vocês lá. Então, a resolução da número 10, você não precisa fazer agora porque nós já fizemos essa resolução, ok? Então, vamos revisar aqui o que você vai me mandar. A resposta da número 1, da número 2, número 3, número 4, 5. A número 6 fizemos em sala de aula, não precisa. A número 7, número 8 e número 9. E o 10 a gente já fez também em sala de aula e tem uma aula gravada sobre como fazer isso daí, tá? Essa fórmula que você vê aqui é a fórmula da média ponderada, né?
a gente tem o cálculo de média, da média aritmética simples, seria o seguinte: somar as notas e dividir pela quantidade de notas, mas a média ponderada é assim, eu somo o produto das notas com o peso, então cada nota vai receber um peso diferente, né? E vou multiplicar um pela outra, então eu vou somar todos esses produtos entre nota e peso, depois eu vou dividir pelo total de pesos que eu tenho, né? Então, se eu tenho 10 provas e cada uma com seus pesos, eu vou somar todos os pesos e vou colocar para dividir a soma dos produtos de nota por peso. Isso aí é a média, chamada média ponderada, tá certo? Mas a gente fez isso com média simples, então não é difícil adaptar. Portanto, eu vou considerar apenas o que nós fizemos em sala de aula, não precisa você resolver, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, respondam, não esqueçam que tem que mandar até o dia 2, no máximo, né, de julho, essas respostazinhas lá pelo Classroom, tá bom? Então a gente se vê, um forte abraço.